Olá a todos, eu hoje venho com um novo segmento. Eu hoje quero-vos trazer o segmento que se chama Wave. E o que é que eu pretendo com este novo segmento? Criar uma onda em que todos possamos trazer histórias inspiradoras, em que haja várias pessoas que nos possam trazer motivações, histórias de recuperação, mais conhecimento. Então é este o objetivo. Então, por falar em histórias de inspiração, quero-vos apresentar a Cátia de Jesus, que é a escolhida para ser a primeira pessoa a estar aqui no primeiro episódio do segmento Wave. Olá André, obrigada por este convite e por este privilégio de estar aqui. Antes de mais, quero desejar o maior sucesso. Não tenho a menor dúvida que isto vai ser uma ótima ideia e que vai com certeza inspirar muitas pessoas, porque se forem como eu inspiro-me em muita coisa, mas principalmente eu inspiro-me com pessoas e com as histórias delas, por isso. E é por isso que estás aqui, Cátia, para inspirar pessoas também. Estás preparada? Não. Cátia, eu quero-te começar por perguntar, conta-me 3 momentos, ou os 3 momentos mais impactantes da tua vida. Positivos ou negativos? Mais impactantes. 3 momentos mais impactantes da minha vida. É muito engraçado porque normalmente nós lembramos logo dos negativos e então negativo, não é negativo, que eu não gosto de dizer negativo, é desafiante. Então, como isso é a primeira coisa que vem à cabeça, eu vou falar da minha depressão, quando eu tive depressão, e depois momentos impactantes. A minha viagem a Nova Iorque. Uau! E o nascimento do meu irmão mais novo. Uau. Sim, podem ser, sim, posso pôr esses como os 3 momentos mais impactantes. Ok. Queres que eu fale? Queres-me dizer porquê que eles foram impactantes para ti? Então, o nascimento do meu irmão, porque eu acredito em almas que se unem e acredito em pessoas especiais na nossa vida, e eu venho de uma família em que nós somos 5 irmãos, mas o meu irmão mais novo é uma das minhas pessoas favoritas no mundo. É mesmo uma pessoa muito especial na minha vida, e ele foi, eu lembro-me da minha... A cena do meu irmão, eu lembro-me da minha mãe estar grávida dele, eu lembro-me de ir eu lembro-me da primeira vez que eu ouvi o bater do coração dele, e eu acho que nós temos 10 anos de diferença, até eu era uma menina de 10 anos e de repente estava a ouvir a maquinazinha e tipo o tutum, 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 e eu acho que já era apaixonada pelo meu irmão e ele ainda nem estava na barriga da minha mãe. Então esse momento é impactante por isso. A minha viagem a Nova Iorque, não a viagem em si, mas porque foi um momento em que eu assumi para mim mesma: não, eu não tenho que esperar por outras pessoas para cumprir os meus desejos, não, eu não preciso de me travar, de me parar. Uau. Eu posso fazer aquilo que eu quiser, aquilo que a minha alma me pede, aquilo que a minha alma me chama. E um momento da depressão, porque é nos momentos desafiantes, nos momentos de maior escuridão, por mais clichê que esta frase possa parecer, nos momentos de maior escuridão é os momentos onde tu encontras também a tua maior luz. E eu acho que a minha depressão foi a que me trouxe para o desenvolvimento pessoal e para a minha cura interna. Então, claramente, apesar de ser um momento desafiante, vai ser um momento que me vai ser sempre muito querido na minha vida, porque a minha vida transformou. Cátia, partilhaste connosco também, ao mesmo tempo que disseste isso, 3 grandes valores teus, e corrige-me se estiver errada, tipo, falaste-me do amor, da liberdade, de poderes fazer aquilo que tu queres e que não precisas de esperar por ninguém. Sim. E a transformação, a tua própria transformação, ou seja, o teu amor próprio é importante para ti. Sim, completamente. São 3 dos meus maiores valores e das coisas que eu mais defendo e trabalho e luto para manter. Uau. E é um desafio por vezes também. É um desafio, sim. Então, eu comecei aqui ao contrário, eu comecei logo por te perguntar quais as 3 momentos mais impactantes da tua vida, mas antes de mais, e agora que me falaste que temos 3 valores importantes, gostava que me dissesses quem é a Cátia e o que é que ela faz. Então, a Cátia é amor,
Kátia é liberdade, Kátia é superação de desafio, a Kátia é acima de tudo mulher, é uma amante da vida e é também irmã, filha, madrinha, amiga e é profissional de marketing digital. Uau. Eu trabalho com marketing digital. Neste momento estou a fazer transição de carreira porque vou poder finalmente lançar-me a solo, por assim dizer. Eu trabalho com as redes sociais, com a gestão de redes sociais. Vou trabalhar para me especializar mais em e-commerce, que é, estou assim de nomes mais técnicos, mas é a questão de lojas online, e o meu trabalho passa muito por isso. Sim, assim no geral diria que é isso. Ok, então esta Kátia, que já teve alguns desafios e entrou, porque tu partilhas bastante a área do desenvolvimento pessoal. O que é que te levou exatamente a entrar neste mundo do desenvolvimento pessoal? Olha, eu sinto que eu sei exatamente quando foi o momento, se bem que na altura em que eu estava a viver, eu não me apercebi que era esse o momento. Como eu disse, um dos meus maiores desafios na vida foi ter passado por uma depressão. Eu na altura não me apercebi, porque a vida está a acontecer e nós estamos a viver a vida e quando damos por ela descemos e não percebemos como é que fomos lá parar. E eu lembro-me que quando eu me comecei a perceber que algo de errado se estava a passar, eu comecei a procurar respostas. Eu pensei, eu não sabia o que é que eu tinha e então não havia nada específico que eu pudesse procurar, mas eu pensei, eu tenho que encontrar alguma coisa porque não é normal eu não querer sair da cama, não é normal eu não querer ver pessoas, não é normal eu não querer cuidar de mim. E eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, muito feminina, e passar de eu ser isso para o não querer tomar banho, não querer fazer higiene, não querer sair da cama, não é algo que seja normal nem que seja coerente. E eu lembro-me que eu trabalhava num escritório e eu lembro-me que uma vez numa hora de almoço, a minha hora de almoço era extensa, era de 2 horas, e eu andava a deambular pela cidade de Leiria, que é a cidade onde eu vivo, e eu passei à frente de uma papelaria, eu há muitos anos que não lia, eu passei à frente de uma papelaria e eu pensei, sabes, a coincidência não existe, alguma coisa te chama, e eu olhei, eu ia passar à frente da papelaria, eu passava à frente daquela papelaria todos os dias, e eu parei e olhei e pensei, vai que eu encontro algum título de algum livro que me chame. Eu dei a volta, lembro-me perfeitamente, eu dei a volta toda, a papelaria tinha assim nas paredes e depois tinha ilhas, e eu dei a volta à papelaria toda, fartei-me de ver títulos e pensei, não, isto foi um erro. E quando eu vou a sair da papelaria, as ilhas tinham livros em cima e de lado. Eu tropecei num livro e o livro caiu no chão. E era o livro da Rachel Brandon, que ela na internet é conhecida como a Yoga Girl, que é uma das primeiras pioneiras no yoga. Não pioneira no yoga, mas a partilhar a história dela, a partilhar, e vamos lembrar que isto foi há uns 10 anos, 10, 11 anos, sim, por aí. E eu vi o livro, eu não fazia a menor ideia quem ela era, e eu pensei, vou levar. E eu levei para casa, eu sei que eu li o livro para umas 3 vezes seguidas e basicamente o livro conta a história dela, em como ela teve uma infância difícil, teve metida mesmo em grandes alhadas e como ela passou disso para uma vida completamente diferente. E foi quando eu pensei, espera lá, que eu se calhar, eu não me identifico com a história toda dela, mas se calhar há aqui uma passagem que eu posso fazer. E foi então que eu comecei a pesquisar por mais livros, comecei a pesquisar na internet, vários termos que ela usava no livro, eu comecei a pesquisar por eles todos e comecei a encontrar canais de YouTube. Foi como um mundo que se abriu para mim. E a partir daí eu comecei a consumir muito conteúdo, só que eu acredito, e eu digo sempre isto, nós sozinhos conseguimos ir, se formos acompanhados vamos mais depressa e mais longe. Eu consumi muito conteúdo, mas eu ainda não sabia que eu estava numa depressão, então eu não conseguia, eu sentia-me super inspirada, eu passava o tempo todo a consumir aquele conteúdo, mas eu não conseguia passar para a prática.
Mas eu sei que é isso, eu sei que eu sou essa pessoa, eu sei que eu consigo, porque é que eu não consigo? E foi só até eu começar a fazer terapias, uns 7 anos depois de todo esse episódio na minha vida, que realmente a transformação começou a acontecer. E ao início, o porquê de eu partilhar sobre desenvolvimento pessoal, porque ao início eu sentia-me super inibida. E houve uma vez que eu me sentei comigo mesmo em casa e eu pensei, Kátia, se tu que acreditas nesta mudança, nesta evolução, se tu vês isso na tua vida, se eu não tiver coragem para falar sobre o assunto, como é que eu estou à espera de pessoas que precisam, como eu um dia precisei, que também elas procurem ajuda e também elas façam alguma coisa? Não faz sentido nenhum eu me sentir inibida a falar. Eu não tenho que partilhar a minha história toda, eu não tenho que contar a minha privacidade, mas eu posso inspirar outras pessoas. E então foi daí que eu criei o meu podcast, que é o Cat Talks, e comecei a partilhar mais sobre isto do desenvolvimento pessoal, não como terapeuta, mas isso eu aviso sempre na página, que eu não sou terapeuta, não tenho conhecimento científico ou com o canudozinho de algum curso, mas partilho por gosto mesmo. Kátia, por acaso era a pergunta que eu te ia fazer exatamente a seguir, é que entraste no mundo do desenvolvimento pessoal, porquê? E como é que tu depois consegues usar isto nos teus conteúdos, não é? Acabaste por explicar antecipadamente e quero-te deixar já os parabéns. Eu conheço a Kátia já há algum tempo e a Kátia é talvez das pessoas que mais rapidamente despertou o seu desenvolvimento pessoal. Obrigada. É uma verdade. E hoje em dia, apesar de estares num conteúdo que a gente pode considerar marketing, e-commerce, etc., tu agarras nesta área que te ajudou e a tua própria história, lá está, nós não precisamos de ser terapeutas para que nós possamos inspirar alguém, não é? A tua própria história pode e está a ajudar os outros. Então, Kátia, gostava só de te fazer uma pergunta. Imagina que está alguém, como a Kátia, há 7 anos, numa depressão ou numa situação parecida ou desafiante, que seja qual for, e está a iniciar este despertar. Que conselho é que darias a essa pessoa? Começar. Adoro. É mesmo com aquilo, eu diria, e eu costumo aconselhar isso nas minhas redes sociais quando falo sobre o tema, não é preciso mais do que consumir conteúdo, porque o que aconteceu foi, eu em tenra idade comecei a consumir o conteúdo, mas só 7 anos depois é que eu consegui sair do buraco em que eu estava, é que eu consegui efetivamente começar a fazer a transformação. É importante consumir conteúdo, mas eu acho que o mais importante é encontrar 1 ou 2 pessoas com que as pessoas se identifiquem e a partir daí peçam ajuda. Porque às vezes as pessoas dizem, e quando nós estivermos preparados, a ajuda vai aparecer, isso eu posso garantir, a ajuda vai aparecer. É quase como magia. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. E começar é mesmo a ação. Às vezes perguntam-me, e é muito engraçado, porque quanto mais eu partilho mais histórias, eu começo a receber pessoas. E para mim o mais curioso é que muitas vezes são pessoas perto de mim, pessoas que não falariam e dizem, tu estás a passar por isso, eu sinto isto. E eu acho que isso é maravilhoso porque é importante nós não guardarmos para nós, e eu guardei para mim durante muito tempo. E falando nisso, eu até gostava de ressaltar aqui que quando às vezes acontece alguma coisa e nós dizemos como é que ninguém percebeu, eu, que fui uma pessoa que passou por isso, eu posso dizer com todas as palavras, é muito fácil esconder. Eu fiz à minha volta, ninguém sabia. Eu não culpo os meus pais, os meus amigos, ninguém, porque eu sabia como é que eu poderia fazer para ninguém dar por ela. É muito fácil. E então encontrar alguém só que consigam dizer eu estou a passar por isso, para mim estão à vontade. Para mim sempre que me mandam mensagem eu vou responder sempre. Mas é importante encontrar alguém. E quando vocês encontrarem essa pessoa, vão sentir, sabes, vão sentir, vai chegar, a ajuda vai chegar e depois vai fazer sentido, não é? Vai fazer sentido. E depois é mesmo a ação.
Porque quando tu começas a fazer, nem que seja um bocadinho, tu estás a levantar o véu. Quando tu vês um conteúdo desses, te identificas ao ponto de mandares mensagem, tu estás a começar. Há aqui 2 pontos engraçados, e eu diria engraçados no sentido, nós não vemos isto, e quando nós falamos, por exemplo, no segmento da onda, das histórias inspiradoras, é isto, primeiro, as pessoas não estão preparadas, as pessoas não têm conhecimento para conseguir identificar alguém com uma depressão. Sim, não dá. Não dá, as pessoas não têm conhecimento, a não ser que sejam, estejam mesmo na área, não é? E mesmo assim, se a pessoa que tiver com a depressão quiser esconder, ela vai esconder. Vai esconder totalmente. Esse é o primeiro ponto. E talvez, quando a pessoa sente que está com aquela necessidade de esconder, é porque ela ainda não sentiu o que é aquela pessoa. Sim. E depois há o outro lado, que é eu conseguir expor a minha vulnerabilidade, Kátia. E vou-te dar os parabéns por isso. Obrigada. Por estares aqui a expor-te e a contares a tua história, e o quão difícil isso é, que é aquilo que tu estás a transmitir. Tu, quando expões nos teus podcasts, nos teus conteúdos todos, aquilo pelo qual tu passaste, tu estás a dizer aos outros, primeiro, não só que é possível ultrapassar, mas também que podem desabafar contigo. E que é normal nós termos isto, é normal haver mais pessoas com situações ou com problemas ou com desafios e que não têm que esconder. Portanto, não... Sim, isso aconteceu para mim, foi um shift que eu tive na mente, que é, eu passei do medo para o amor. Quando porque inicialmente eu tinha medo de falar porque eu achava que as pessoas me iam julgar por isso. Não é julgar no sentido, ela teve uma depressão, ela está a lidar com a saúde mental dela. Era no sentido de as pessoas utilizarem isso para desculpar o que quer que fosse, do género, está bem, mas tu estás com uma depressão. Por isso é que está a agir assim, vamos deixar. Exatamente. Eu tinha medo disso. Eu não queria que o facto de eu ter tido uma depressão ou de eu ter decidido lidar com a minha saúde mental me diminuísse. Eu tinha medo que me diminuísse. Eu tinha medo que alguém fosse falar alguma coisa contra alguém que eu amo, do género, mas tu estás ao lado dela, como é que tu não percebeste? Eu não queria, porque ninguém tinha culpa e ninguém tinha que levar com isso. E depois eu ouvi uma vez o João Paulo Sousa, que ele é um apresentador de televisão, num podcast que ele estava a falar, e estava a falar da história dele, e ele disse uma frase. Quando ele disse aquela frase, aquilo entrou em mim, aquilo ressoou tanto em mim que eu pensei, é exatamente. E a frase que o João Paulo Sousa disse foi, eu descobri que a vulnerabilidade não é uma fraqueza minha, é a maior força que eu tenho. E eu comecei, e eu olhei para aquilo e disse, é exatamente isso. Então hoje eu tenho facilidade em falar, porque não me diminui. Não me diminui, não me marca como pessoa, faz parte da minha história. Eu hoje sou a pessoa que sou e sou melhor na minha vida, comigo e com os outros, e sirvo melhor os outros. E consigo fazer este trabalho, que eu não estou a ganhar nada com ele, mas eu acho que é importante, eu acho que é importante haver cada vez mais pessoas a falar disso. E eu consigo fazê-lo porque a vulnerabilidade é a minha maior força. Essa aprendizagem que nós temos ao longo do caminho do despertar traz-nos uma leveza. Não sei se concordas comigo, sim, não é? Completamente. É tipo, eu posso abrir, eu falo e sinto que ainda há pessoas que precisam disto. Sim. E ajuda-te a ter mais compaixão com o outro. Sim, e a seres tu, não é? O que é mais bonito e o que é mais atraente numa pessoa? É a própria autenticidade. E é isso que muitas vezes a vulnerabilidade nos impede. Sim, eu não sinto que deixei de ter momentos desafiantes. Claro. Eu acho que
eu passei para outro patamar de desafio. É o resto da vida. Eu desbloqueei o novo nível. É como se eu estivesse a jogar Super Mario. Este está. Agora eu vou desbloquear outro. Sim, eu costumo dizer que o desenvolvimento pessoal é para a vida, é até ao final da vida. Sim, completamente. É uma viagem. E isso é fantástico, porque é sinal que estamos a continuar a subir de graus, não é? Sim, às vezes as pessoas até me questionam por causa de... Eu faço várias terapias e as pessoas às vezes perguntam-me, e isso para mim só mostra, não critico, mas acho que mostra como a pessoa não está preparada, que é quando a pessoa me diz: olha, eu tenho este problema, mas tu achas que eu preciso de quantas sessões? E eu, várias, não pelo problema, mas pela pergunta. Porque é isso, a primeira coisa que tu te apercebes quando tu entras neste mundo é, apercebes duas coisas. Primeiro, não há volta a dar, porque tu saíste de uma caixa que tu nunca mais vais conseguir entrar, e é para a vida. É sempre para a vida. É que quanto mais tu andas para a frente, mais tu percebes que tens para descobrir de ti. E é desafiante, às vezes dá medo, mas é maravilhoso. É um bocado aquela questão do... É difícil estar onde está e é difícil mudar. Escolhe a tua dificuldade, não é? Totalmente. Totalmente. Então, Kátia, eu agradeço-te imenso estás aqui. Agradeço imenso a coragem que estás a ter. E... gostava que esta onda continuasse. Então vou-te pedir ajuda também. Ok. Se tivesses que recomendar alguém, dar um nome, que pudesse estar presente nesta onda do bem que nós estamos aqui a iniciar, quem é que seria essa pessoa? Eu indicava duas pessoas. Okay. Uma menos conhecida e uma mais. Okay. Menos conhecida, eu indicava a minha amiga Karina Santos. Okay. Porque ela também tem uma história incrível. Okay. E assim, uma pessoa mais conhecida, eu indicava o Ricardo Mendonça. Ok. Eu gostava de ouvir falar aqui. É um bom desafio. E vou-te deixar ainda mais um antes de terminarmos, que é, não sabes quem é a próxima pessoa que vem? Que pergunta é que tu deixavas a essa pessoa? Se ela não tivesse desafio nenhum na vida, como é que era o dia perfeito dela? Uau! Excelente pergunta. Kátia, mais uma vez obrigada. Onde é que as pessoas te podem seguir? As pessoas podem me seguir no Instagram, na minha página Cat Talks, é _Cat Talks, tudo pegado. E eu tenho o podcast no Spotify e na Apple Podcasts, exatamente com o mesmo nome. Eu publico episódios semanalmente e é por lá que me podem ver. Bem, sigam a Kátia, de facto vale a pena. Vocês já viram aqui, só por estes minutos, se calhar até um bocadinho mais do que isso, que nós tivemos aqui a falar o quanto há para dizer e o quanto há para aprender também com a Kátia. E vemo-nos num próximo episódio com um novo convidado.